Olá a todos, sou o Rodrigo Melo. Bem-vindos a mais uma videoaula do site blendernítidos.com.br. Na videoaula de hoje, nós iremos aprender a trabalhar com um modificador muito interessante. É o modificador Ocean Simulator, que, como o próprio nome diz, nos permite representar o movimento das águas. Então, é bem interessante para que nós possamos, no caso, realizar renders de piscinas, de lagos, de mares e oceanos, enfim, de qualquer superfície líquida. Bem, então, sem mais delongas, vamos ao nosso tutorial. Primeiramente, nós iremos aqui deletar o cubo inicial. Vale ressaltar que a versão que eu utilizo é a 2.64. O sistema operacional é o Linux Mint 13. Bem, vamos aqui dar um Shift A, Mesh. Vamos acrescentar um plano à nossa cena. Posteriormente, vamos aqui em Properties, né? Vamos escolher aqui a aba Modificadores, Object Modifiers. Vamos clicar em Add Modifier e vamos habilitar a opção Ocean. Muito bem, então, como vocês podem ver, o nosso cubo, o nosso plano inicial, ele tem suas dimensões alteradas, ele toma dimensões bem mais vastas e a ele é acrescido aqui certas ondulações que vão representar aqui as ondulações da superfície da água. Muito bem, aqui nesse painel que se abre do modificador Ocean, temos aí alguns parâmetros importantes a serem discutidos. O primeiro deles, que em Geometry temos, ou seja, geometria temos por padrão Generate, mas podemos também optar pela opção Displays. Então, trabalhar com Displays é um pouquinho mais complicado, teríamos que utilizar aí texturas, enfim, não é muito interessante. Vamos permanecer no padrão, que é o Generate. Aqui logo abaixo temos opções de repetição desta área, né, da superfície da água. Então podemos repeti-la 2, 3, 4 vezes no eixo X e podemos também repeti-la no eixo Y, como vocês podem ver bem aqui. Aqui temos também a opção Spatial Size, no caso o tamanho da nossa área. Então podemos aumentá-la pressionando o botão esquerdo do mouse sobre este parâmetro e arrastando para a direita para aumentar, ou arrastando para a esquerda para diminuir. Ou simplesmente podemos clicar aqui e escolher um valor, digitar um valor, ok? Então apertamos com o botão esquerdo do mouse sobre este parâmetro, digitamos o valor desejado. Vou manter 50. Temos aqui a depth também, que é a profundidade. Outro parâmetro importante a ser citado é o time, mas vou falar sobre ele um pouquinho mais à frente. E um dos mais importantes, resolution ou resolução. Muito bem. Vamos. O valor de resolução 7 ele é bem pequeno, como vocês podem ver. Nós podemos aumentar, por exemplo, para 12. E aí temos um nível de detalhamento bem maior, como vocês podem ver. No entanto, em nossas renderizações, no caso, resolução 12 vai certamente exigir bem mais da nossa máquina. Então, eu vou utilizar o Cycles, o motor de renderização Cycles, e eu irei aqui no display escolher a opção de render, vou modificar a renderização por CPU, ou seja, da minha máquina, para a opção GPU Compute, que vai permitir que a minha máquina renderize as imagens a partir da minha placa de vídeo. No caso, uma Quadro 2000. Bem, para vocês que não possuem placas de vídeo, recomendo então que vocês trabalhem com resoluções menores, né?
visto que o tempo de renderização vai ser bem maior. Ok, temos aqui em Waves, a opção Waves, ou seja, ondas, né? Temos essa opção Sharpness, que vai dando um aspecto mais estreito ou mais largo às nossas ondas, ok? Como vocês podem ver bem aqui, ela fica mais estreita, mais larga, tá? Vou manter o padrão 1. Temos a opção Scala, Scale, que vocês podem digitar, né? Aqui 2, por exemplo. A opção que vai, no caso, aumentar as dimensões, a altura, né, da crista das nossas ondas. Vou colocar aqui 1.4, por exemplo. Temos aqui a opção Smallest Wave. Vou aumentar aqui a resolução para 15, para que vocês vejam melhor. Temos aqui a opção Smallest Wave, que representa as menores ondas. Então, por exemplo, se aumentarmos aqui essa opção, como vocês podem ver, o nível de detalhamento cai, pois temos aqui as ondas principais, mas as ondas pequenas, elas tendem a desaparecer, ok? Então, novamente, vou colocar a resolução 12 e vou diminuir aqui as ondas menores, ou smallest wave, para 0.01, ok? Perdão. Muito bem. Além disso, temos a opção Wind Velocity ou velocidade do vento. Então, eu vou manter aqui o valor 30, vocês podem aumentar, dependendo da agitação desejada, ok? Posteriormente, eu vou citar aqui esses outros parâmetros de alinhamento e direção, ok? E damping. Muito bem, então vamos dar início à nossa animação. Não tem sentido algum nós criarmos essa superfície e ela ser estática, ok? Então, vamos animar aqui a nossa superfície da água. Primeiramente, vou na vista superior, vou selecionar aqui a nossa câmera, vou posicioná-la mais ou menos nesta posição. Selecionar novamente aqui a nossa área. Claro, para exigir menos da minha máquina, e como se trata apenas de um tutorial, vou diminuir aqui as dimensões da minha área, ok? Então, vou colocar aqui minha câmera mais ou menos nesta posição. Então, assim o render vai se tornar mais rápido, ok? Muito bem. Seleciono novamente aqui a minha área fluida, e vou agora no primeiro frame. Vale ressaltar que estou aqui no primeiro frame, Shift, seta direcional esquerda para ir para o primeiro frame. Eu irei na opção Time, vou clicar na tecla I sobre este valor. Então, coloco Time, o valor 1. Vou agora para o último frame, Shift barra a seta direcional para a direita, para ir para o último frame. Eu simplesmente posso utilizar esses dois botões bem aqui, para ir para o último frame. E agora vou alterar o valor de time para 10, por exemplo. Ok? Modifiquei o valor para 10 e vou inserir um keyframe apertando I sobre este valor. E como vocês podem ver, a coloração aqui desse parâmetro muda de verde para amarelo. Ok? Então, agora, dando um Alt A ou animando aqui, vocês podem ver que a nossa superfície ela passa a ter uma movimentação de água, né? Mas tem uma característica bem estranha ainda nesse momento. Normalmente a superfície da água ela não se movimenta dessa forma, acelerando e depois desacelerando. Então, vamos resolver esse pequeno problema. Vamos dar um ESC. Vamos dividir aqui esta área, dar um split área, pressionando com o botão esquerdo do mouse sobre essas ranhuras.
Vamos sair aqui do display da 3D View e vamos para o Graph Editor, ok? Então temos esses conjuntos esses diagramas, né, que representam a nossa animação. Vou clicar em N para que este painel lateral se abra e vamos em Active Keyframe, vamos modificar a interpolation do método Bezier, vamos modificá-lo de Bezier para linear, ok? Então, como vocês podem ver, não temos mais aquela aceleração que tínhamos antes, ok? Vamos para um método linear. Então, novamente, eu irei agora utilizar apenas a 3D View. Então, clico com o botão esquerdo do mouse sobre as ranhuras e pressiono, movimentando para cima. Então, tenho aqui a minha 3D View novamente. Vou dar um Alt A para animar. E agora eu tenho uma animação mais, como se diz, mais adequada. Uma velocidade linear. Acredito que eu poderia aqui modificar a distância focal aqui da câmera. Posso deixá-la um pouco mais distante. Vou dar um Shift F para poder realizar aqui a movimentação da minha câmera de forma livre, no modo de voo. Então, vou posicionar aqui esta seta um pouquinho aqui para baixo e pressionar o botão do meio do mouse, o botão Scroll. Assim eu posso, né, visualizar melhor aqui minha área, ok? Como vocês podem ver. Então, vou deixar mais ou menos assim. Desta forma, ok? Então, novamente Alt A. Ok. Melhor. Vou novamente Shift F, vou apontar um pouquinho mais para baixo. Aperto aqui o botão esquerdo do mouse. Dar um G, Z, colocar um pouquinho mais para cima, Shift F. Deixar dessa forma, bem aqui. Ok? Posso... Bem, essa distância está ok. Bem, agora acredito que eu possa diminuir aqui a escala das ondas. Vou deixar as águas um pouquinho mais calmas. Spatial Size eu posso aumentar um pouquinho também. Desta forma. E vamos para o alinhamento. Bem, vou aqui à vista superior. E para que vocês me entendam, vou dar um Alt A. Então aqui temos uma movimentação de água aleatória. Ao mexermos no alinhamento, por exemplo, vou colocar aqui um valor qualquer, eu poderia modificar a direção na qual as ondas se propagam, simplesmente modificando aqui o valor, por exemplo, para 45. Então, a direção na qual as nossas ondas tomam, ela se torna diferente. O valor do damping, ele corresponde mais ou menos ao equivalente do atrito. Torna o movimento mais difícil, né? Mais resistente, ok? Então não vou modificar aqui o valor de damping, tá? Poderia aqui modificar o valor do sharpness, um pouquinho maior. Muito bem. Então, temos aqui, digamos que as nossas configurações finais. Vou agora providenciar um material para a nossa superfície aquática. Vou aqui para o frame 1. Lembrem-se que eu estou utilizando o motor de renderização Cycles. Vou aqui no painel Material. Vou acrescentar um novo material. Vou dar um nome
desse material de superfície da água, ou simplesmente oceano. Pronto. A ele eu vou dar um material mais específico. Acredito que diffuse certamente não é um material adequado. Método difuso de espalhamento de luz é equivalente a um método, a difusão que ocorre em paredes, superfícies rugosas. Não é o nosso caso. A água seria mais equivalente não a glass, que no caso seria vidro, mas sim glossy, superfície espelhada, mais semelhante a um espelho. Okay? Então, uma superfície bem brilhante, bem refletiva. Tá? Vou modificar a coloração de branco para um tom azulado, por exemplo, este. E roughness, ou tipo rugosidade, eu vou manter em zero, pois a água não é rugosa, obviamente. Vou aqui modificar a minha opção de visualização de sólido para modo de renderização em tempo real. Como vocês podem ver, temos aqui um aspecto estranho, né, para a nossa água. O nosso ambiente ele é totalmente escuro. Então vamos aqui resolver esse problema na aba Mundo ou Road. Vamos em superfície, Surface, habilitar Use Nodes. Vamos modificar aqui em Color a opção, claro, não vamos modificar apenas a coloração, mas sim vamos aqui neste pequeno botãozinho aqui na parte direita, que tem uma bolinha ao centro, clicar com o botão esquerdo do mouse e vamos escolher a opção de textura em Texture de Sky Texture e vamos, no caso, imitar no caso aqui o ambiente do céu, ok? Então aqui por padrão nós temos um céu equivalente ao céu do meio-dia, vamos colocar aqui um horário mais tarde, no ser tão brilhante, né? Bem, temos aqui praticamente a configuração final da nossa água. Vou dar um render aqui para vocês terem ideia de como ficou. Então, essa imagem lembra bastante já a superfície da água e praticamente eu não fiz qualquer tipo de composição. A minha intenção nesse tutorial não é demonstrar a utilização do Compositor, mas vou fazer uns pequenos ajustes só a fim de dar um nível de detalhamento maior ou pelo menos dar umas ideias aos senhores. Então vamos aqui dividir a área de trabalho e vamos ao Node Editor. Ok? Podemos aqui acrescentar ou novos materiais ou simplesmente poderíamos aplicar uma textura equivalente à espuma da água, enfim, eu vou colocar águas simplesmente bem limpas, né? A título apenas de realizar um serviço mais rápido. Então vou clicar aqui nessa terceira opção em Node Tree Type. Vou clicar em Use Nodes e em Backdrop para ter aqui o plano de fundo. Ok, vou clicar em N para que se abra este painel lateral direito. Muito bem, vou dar um Shift barra de espaço aqui. Vou acrescentar um outro node, Shift A, em Output, Viewer. Ok? Vou pressionar com o botão esquerdo no mouse sobre esta pequena bolinha amarela de Image. E com o botão ainda pressionado, eu vou fazer a ligação do Render Layers para o Viewer. E assim eu posso visualizar aqui a minha imagem. Eu poderia acrescentar um Node Color, RGB Curves, e realizar aí algumas modificações na coloração ou no brilho do nosso
da nossa imagem. Então, se for de sua vontade, você pode diminuir aqui o brilho. Opa, vamos tirar o viewer desta posição. Vou dar um Ctrl, pressionar no botão esquerdo do mouse e passar a pequena faquinha aqui. E vou fazer aqui a ligação. Então, aqui seria um período noturno, não é interessante. Clicar aqui no xizinho. Eu poderia simplesmente modificar aqui a coloração, deixá-la menos azul e dar um aspecto mais esverdeado para a água ou mais azulado ainda. Então, fica a cargo de vocês. Vou dar um aspecto aqui mais azulzinho para a nossa água e um pouquinho mais brilhante, ok? Então, fica aí a dica, vocês podem fazer várias combinações aqui no Compositor. Vamos agora à nossa animação. Vamos novamente no painel Render. Lembrem-se para manter aqui o GPU Compute para quem tem placa de vídeo ou CPU para quem não tem nada. Vamos mudar aqui a resolução de 1920 para 1280 por 1080. Vamos modificar de PNG para JPEG. Bem, por que eu não vou renderizar em formato de filme? Bem, por dois motivos principais. Imaginem o seguinte, eu vou renderizar um conjunto de imagens e posteriormente eu vou unir estas imagens e transformá-la em um vídeo. A vantagem disso é que se houver algum bug, algum crash no meio do caminho, eu simplesmente renderizei já uma certa quantidade de imagens e eu posso retomar a minha renderização no momento posterior, exatamente do ponto onde eu parei. Caso eu faça isso utilizando algum vídeo, eu não poderei ter esta opção. Além disso, a renderização é mais rápida, ok? Aqui no desejo... Bem, ficou muito grande, vou manter aqui 1920. Bem melhor. Muito bem, então aqui a minha saída, Output, vou, claro, escolher uma pasta conhecida, então clico aqui, vou aqui na Rodrigo, área de trabalho, vou dar um nome para minha renderização, por exemplo, render oceano, vou criar um novo diretório, create new directory, vou colocar aqui render oceano. Vou clicar sobre render oceano e dar um Enter. Muito bem, então vamos dar início ao nosso render. Vamos em Render, Render Animation. Como vocês podem ver, a nossa máquina aqui passa a realizar a nossa renderização. Opa, perdão. Um pequeno detalhe. Vamos ver aqui. Ok. Como vocês podem ver, né, realmente aqui a nossa animação ela está efetivamente ocorrendo. Pensei que haveria algum problema. Então, já serve aqui para a gente exemplificar. Eu vou começar o render da onde parei. Então, vou aqui à minha área de trabalho, por exemplo. Temos aqui a pasta que eu acabei de criar. Clico duas vezes sobre ela e, como vocês podem ver, eu parei no render no frame 10. Então, eu darei prosseguimento aqui ao meu render novamente a partir do frame 10. Então, vou aqui ao frame 10 e vou renderizar a partir daqui, ok? Na verdade, frame 11. Então, novamente, render animation. E eu passo a renderizar a partir do frame... Opa, perdão, ESC, desculpem. Posso aqui, ó, start frame, iniciar a partir do frame 11.
novamente, render animation. Bem, então, claro que esse processo ele vai levar um certo tempo, até que não vai demorar muito aqui, que minha máquina é razoavelmente rápida, mas vou mostrar aqui para vocês uma cena que eu acabei de fazer. Levou uns 2 minutos para renderizar. Ela tem pouca qualidade, mas vocês vão ter uma ideia do que vocês poderiam fazer de forma rápida. Então, 2 cliques aqui. Então, esse daqui seria um efeito, né, que vocês poderiam obter com esse recurso do Ocean Simulator, ok? Então, aqui a máquina ainda está realizando a renderização, mas este é o nosso resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar um pause. Posteriormente, eu retorno quando ela terminar então esse processo de renderização. Muito bem, renderização aqui concluída. Vamos agora aqui no display, vamos modificar o UV Image Editor para Video Sequence Editor, ok? Vamos em Add Image, vamos até a nossa pasta que contém as nossas imagens renderizadas. Vamos selecionar todas as imagens, clicando em A, apertamos Enter. Então, temos agora aqui este vídeo que foi inserido. Vamos apertar G e posicioná-lo a partir do frame 1. Ok. Vamos mudar essa configuração de default para Video Editing. E aqui logo acima nós podemos ver como ficará a nossa animação. Vou aqui para o frame... perdão. Vamos iniciar a nossa renderização no frame 1. Antes eu havia modificado para iniciar no frame 11. Vamos colocar aqui a partir do frame 1. Muito bem. Então vamos pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre a linha do tempo. E, bem, esse é o resultado da nossa renderização. Então, vamos transformar aí essa sequência de imagens para vídeo. Então, vamos aqui modificar Graph Editor para Properties. E em Properties, na parte de renderização, nós vamos modificar a nossa renderização de JPEG para algum arquivo de vídeo desejado, ok? Então, para quem desejar renderizar em AVI, que é um formato bem comum, que renderize em AVI. Eu vou escolher o OGG Theora, que é um formato de boa qualidade e um formato bem leve. Então a renderização será muito rápida. Posso modificar aqui o nome da minha renderização e o caminho, mas eu vou manter o mesmo caminho e o mesmo nome. Vamos agora dar um Ctrl F12 e renderizar a nossa animação. Como vocês podem ver, é bem rápido. Já estou no frame 180. Bem, final de renderização, como vocês puderam ver. Vamos então à pasta que se encontra as nossas renderizações, e como vocês podem ver, temos aqui o render oceano, que é o nosso vídeo, e esse é o nosso resultado final. Então, espero realmente que essa aula tenha lhe sido útil, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.